Você já percebeu como a gente quer mudança, mas a gente não quer passar pelo processo da mudança? Hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Por quê? Eu estava conversando com a minha filha agora de manhã e falando sobre algumas coisas, algumas situações que estão acontecendo aí recorrente aqui desse lado da nossa vida. E aí eu vi o que acontece muitas vezes com a gente, que a gente quer mudança, às vezes a gente quer fazer alguma coisa diferente, quer fazer um curso, quer mudar a nossa casa, quer fazer uma viagem longa, mas a gente não suporta o tempo. Eu mesmo sou uma pessoa que eu quero muito viajar e eu gosto muito de viajar. Mas eu vou ser sincera com vocês, durante muitos anos eu entrava no carro ou no ônibus, eu ficava rezando para que o tempo passasse rápido, para que o tempo passasse, sabe, correndo, porque eu não gostava daquele percurso. Eu queria entrar no ônibus ou no carro e teletransportar já para a cidade de destino, para onde eu ficaria, para onde eu chegaria, seria o meu destino. E durante muito tempo eu fiquei nessa. E eu tive que me trabalhando, porque depois eu fui entendendo que não era só nessa situação. Tinha várias situações na minha vida que eu me acomodava, que eu procrastinava, porque eu não suportava aquele processo, que é a mudança. Foi muito difícil para mim conseguir entender isso, porque aquele negocinho ali, aquele pequena observação que eu tinha ali da minha vida, que eu não gostava do percurso da viagem, era porque na realidade se escondia uma coisa muito maior, muito mais introspectiva, que era eu não gostar desse processo. Porque, como dizia nossa mãe, né, não tem como fazer uma gemada sem quebrar alguns ovos, você tem que quebrar os ovos. Mas o que eu quero trazer, né? Por que para mim foi tão complicado? E aí hoje eu vejo assim outras situações, eu vejo as pessoas falando as coisas, e aí eu vejo que traz muita frustração, muito medo, muita angústia e até a depressão mesmo. Porque quando você pensa no desconforto de mexer com aquilo que está quieto, por mais que você fale, olha, eu preciso mexer com isso, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso começar a dar atenção para isso, mas você pensa ali em tudo aquilo, sabe? E aquilo vai mexendo ali com o nosso íntimo mesmo, com o nosso psicológico. E eu falo que não é só de coisas grandes, não. Coisas pequenas, por exemplo, você tem ali um quartinho da bagunça para arrumar. Aí quando você abre aquele quartinho da bagunça que você se depara com aquele monte de coisa entulhada, com aquele monte de coisa velha, com aquilo que, olha, faz anos que está ali parado, você fecha aquilo novamente. Ah, deixa quieto. Outro dia eu mexo aí. Outro dia, porque quando eu começar a mexer, isso vai me dar muito trabalho, muitas lembranças, muita coisa que eu não quero mexer agora. E aí a gente vai procrastinando, que a procrastinação também é esse medo, né? Esse medo também de mudança. Não é que seja só isso, mas é uma das causas da procrastinação. É esse medo que a gente tem de mudar alguma coisa. O que acontece no meu modo de ver aqui desse lado? Que às vezes a gente fica com medo das coisas darem errado, das coisas não darem certo, mas a gente não pensa, e se der certo? E se eu conseguir passar por esse processo e lá na frente ter uma coisa muito melhor? Então essa dúvida, essa angústia vai deixando a gente quietinho ali, ah não, deixa assim, não vou mexer com isso não. Às vezes você precisa tomar uma decisão muito grande na sua vida também, uma situação que você está anos ali olhando para ela assim, disfarçando que ela não existe, mas aqui dentro no seu subconsciente você sabe que existe. Você sabe que você precisa mudar, mas você não tem força para
passar por todo esse processo que você sabe que vai precisar passar. Mas aí eu conversando com a minha filha, eu fiquei pensando, né? Até falei para ela, se a gente simplesmente entrasse aqui hoje numa nave, num lugar para teletransportar. Vamos supor, você entra aqui, sobe aqui, entra ali dentro dessa nave e aí você se teletransporta para daqui um ano. Você deu o start aqui na mudança, mas aí você vai se teletransportar para daqui um ano, 2 anos, o tempo que vai demorar esse processo. Aí você chegou aqui, já estava tudo resolvido. De uma maneira ou de outra, está resolvido. O que você aprendeu nesse tempo? O que você vai aprender na vida? A gente não vai aprender nada. E aí caiu assim um pensamento de que se não tem o processo, não tem o nosso aprendizado. E é no processo que a gente aprende tudo na nossa vida. Se a gente não passa pelo processo, pela mudança das coisas, então eu acho que a vida meio que fica vazia. Você não vai aprender. Não vai ter um jeito de você, por exemplo, quando chegar numa situação semelhante àquela, você disser assim, não, eu não vou por aí. Eu já fui e eu sei bem como funciona. Por aí eu não vou de novo. Então, o que eu penso hoje aqui desse lado? Que se não tem esse processo de mudança, se a gente não tem esse aprendizado, então a vida não vale a pena, porque você não aprendeu nada. Por isso que eu acredito que tem muitas pessoas que ele demora muito para aprender as coisas, ele é muito endurecido, enrijecido mesmo com algumas situações, porque ele não passou, porque ele não quer passar, porque é desconfortável, é muito desconfortável. Muitas coisas na minha vida eu passei e demorou até um longo tempo ali né? Esse processo demorou bem uns longos anos até eu chegar onde eu queria, eu conseguia aquilo que eu almejava. E aí eu fui entendendo que eu precisava passar por aquilo, eu precisava ter paciência, resiliência para passar por tudo aquilo, para conseguir chegar lá na frente e ter um resultado esperado ou não também. Porque às vezes a gente passa por tudo aquilo e quando a gente chega lá a gente fala, ixi, não era bem isso que eu queria, não era bem isso que eu pensei, não era dessa forma que eu achei que seria, porque não tem uma linha reta, né? Não tem assim, ó, eu vou sair daqui e vou percorrer tudo isso em linha reta e aí eu vou chegar lá. Não é como se fosse uma pista de corrida. Não. Vão acontecendo muitas coisas, milhares de coisas ao tempo, né? Ao tempo não, durante o percurso. Então a nossa vida ela cai, ela levanta, ela dá uma reviravolta e tudo isso vai acontecendo ali durante. E aí a gente vai aprendendo. Mas para resumir bem o que eu penso hoje é que, gente, se a gente ficar parado no tempo, se a gente não tiver coragem de passar pela mudança, você pode ficar aí esperando ou olhando para aquele quartinho da bagunça ali, vamos colocar entre aspas, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos da sua vida. De qualquer maneira, o tempo vai passar. Ele vai passar se você tiver arrumado aquele quartinho, se você tiver desapegado, se você tiver feito ali até uma renda ali com aquelas coisas entulhadas que estavam há anos, o tempo vai passar. Se você arrumou aquilo ali, ficou melhor, se sentiu melhor, a energia circulou, você conseguiu ali ganhar um dinheiro com aquelas coisas paradas, o tempo vai passar. De qualquer maneira, o tempo vai passar. Quando os meus filhos terminaram o ensino médio, e aí cada um foi procurar ali o curso superior que ia fazer. Ah, mas esse é 5 anos, mas esse é 4 anos, mas esse é tanto tempo. Uma coisa que eu sempre falava para eles era o seguinte, o tempo vai passar. Se você fizer um
um curso universitário, o tempo vai passar. Se você não fizer, o tempo vai passar. A diferença é onde você vai estar daqui a 5 anos. É essa a diferença da gente aguentar a mudança, aguentar o processo, ser persistente, ser perseverante nas coisas. É fácil? Não é fácil. Principalmente quando a gente tem uma grande mudança na nossa vida e a gente está olhando para aquilo e procrastinando, porque a gente às vezes entende que é um grande vespeiro na nossa vida e que a gente vai levar algumas ferroadas sim. A gente vai sentir dor, a gente vai ter muita raiva, muita decepção, muita alegria também. Vai encontrar coisas boas no caminho, vai encontrar coisas ruins. Mas o importante é que daqui a alguns anos ou alguns meses a gente fala, poxa, que bom que eu consegui, que bom que eu dei o start ali, eu dei o pontapé da mudança e isso fez toda a diferença na minha vida. É isso, sabe? Depois que eu aprendi isso, as coisas ficaram mais fáceis para mim, porque hoje eu não tenho tanto medo mais da mudança. É claro que não é uma coisa mágica, você não muda do dia para a noite, nossa, agora eu não tenho mais medo de nada, eu sou destemida, nossa, agora não, eu sinto medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu falo, se eu ficar parada aqui, os meus anos vão passar. Mas e se eu percorrer? E se eu encontrar uma coisa melhor lá na frente? E se tudo der certo? Como vai ser bom para mim? Então, é isso. Hoje mesmo voltei para o Pilates. Fui cedo no Pilates hoje. E tá chovendo desde ontem aqui. Muita chuva. Choveu a noite toda. Só que o Pilates, gente, chega a ser nem 2 quadras, tá? Da minha casa. E aí a minha cabeça já começou assim. Ah, não, Simara, não vai não. Olha essa chuva. Mas para que você vai sair com esse tempo? E um monte de coisa aqui na minha cabeça. Eu falei, opa, se eu ficar parada, se eu não me movimentar, eu sei para onde eu tô caminhando. Eu preciso do exercício físico. Se eu quero melhorar as dores que eu sinto no corpo, eu preciso me exercitar. E eu preciso começar. Então, se eu ficar parada esse ano todo, como eu fiquei o ano passado, sem exercício físico, o ano de 2025 passou. Eu indo à academia, eu não indo, eu indo no Pilates, eu não indo. O tempo passou, o ano passou. E 2026 vai ser a mesma repetição se eu não mudar aqui, se eu não tiver coragem de assumir o processo. Eu sei que amanhã eu vou amanhecer com muitas dores, porque o Pilates ele não é brincadeirinha não, principalmente se você se afasta um tempo. O Pilates é um exercício bem complicado pra gente, mas se eu não tiver coragem de enfrentar essa primeira semana, segunda semana de dores, de desconforto, de chateação, de acordar mais cedo, eu não vou conseguir chegar até a metade do ano, com muito menos dor do que eu sinto hoje. Mas é um processo, é a mudança. Eu preciso me alimentar melhor, eu preciso cuidar mais da minha saúde, eu preciso fazer os exercícios físicos que eu tenho que fazer, e o Pilates é um deles. Mas para isso, eu tenho que aguentar o processo. Que o quê? São as dores, são os desconfortos, são várias coisas. Então, eu acredito nisso. Que o que acontece muito, que a gente se frustra demais, é a gente não querer passar. A gente achar que tem uma varinha mágica que vai simplesmente teletransportar para a finalização daquilo ali. Mas não existe, gente. Não existe. Infelizmente, seria maravilhoso se isso existisse e que se tivesse um manualzinho ali de tudo que a gente tivesse que aprender naquele tempo. Mas não existe. Infelizmente, a gente precisa aprender. Mas só que é libertador também. Depois que você entende que você precisa e que é muito bom pra gente a forma de enxergar. A gente muda a forma com que a gente vê tanta dificuldade, coloca tanta dificuldade ali em primeiro lugar. É isso.
Eu acordei com essa sensação e eu tinha conversado sobre esse assunto cedo com o meu marido antes de sair. Depois eu fui conversar com a minha filha novamente, e aí as coisas que ela me falou ali, veio novamente isso. E eu quis trazer aqui para o canal, porque eu acho uma coisa muito importante da gente pensar. E se você também está aí do outro lado, querendo mudar, querendo parar de procrastinar por medo de mudança, por medo de passar pelo processo, saiba que não é só você. Aqui desse lado também a gente tem muita dificuldade. Eu já tive muita dificuldade de entender tudo isso, mas que faz parte da vida, não tem como fugir. E o tempo vai passar, você querendo ou não querendo, a gente não segura o tempo. E é isso que eu acho que é a grande pegada da gente entender realmente o que a gente precisa fazer para mudar a nossa vida e aprender, né? Porque a gente está aqui, na minha percepção, para aprender o tempo todo, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.